Olá pessoal, hoje eu vou estar novamente falando de um outro conto de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Machado de Assis, né, como eu já falei no outro vídeo, grande escritor brasileiro, que nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Tanto nasceu quanto faleceu no Rio de Janeiro. O conto de hoje vai ser A Cartomante. Esse conto, ele na verdade vai narrar um acontecimento de um triângulo amoroso. E também tem como personagem também a cartomante, né? O conto, ele começa, assim como outros textos de Machado de Assis, tipo, não começa pelo início. Ele começa, tipo, do meio para o final, para depois voltar lá no início e explicar como tudo se deu, como tudo aconteceu. Lembra de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Que começa lá pelo fim, depois é que vai voltando e vai narrando a história corretamente. Então, esse conto ele também é assim, ele não começa do começo. Ele começa com um diálogo entre o Camilo e a Rita, que são dois personagens que são amantes. Rita é casada, mas tem um relacionamento extraconjugal com o melhor amigo do marido. O conto inicia os dois conversando e ele reclamando com ela, porque ela foi a uma cartomante. Ela foi a uma cartomante porque ela estava preocupada para saber sobre o futuro deles dois, né? O conto começa com isso. E o Camilo, ele reclamando, né? Que não acredita nessas coisas, não acredita entre aspas, porque quando ele era criança, ele foi ensinado pela mãe a ser supersticioso e acreditar em tudo, todas essas coisas. Então, quando ele está ali, já na vida adulta, ele não acredita, ele se torna uma pessoa cética. E eles estão ali conversando, e ele reclamando porque ela foi a uma cartomante, que dizendo que isso é besteira, que isso não existe. Aí ela pega e usa, ela pega e comenta com ele algo que foi dito lá em Hamlet, de Hamlet a Horácio, que ela fala assim, que há mais coisas no céu e na terra do que a nossa filosofia. Mais ou menos assim. Depois é que o narrador vai e começa a falar dos três. Aí ele começa lá do início, o narrador pega e começa a narrar como tudo começou na vida dos três, como se conheceram, como tudo se deu. Vamos falar então desses três jovens. Vilela. Vilela é um magistrado, né? Ele, com 29 anos, ele acabou se casando com uma jovem chamada Rita, que, por sinal, mais velha que ele, 30 anos. Ele saiu da província e foi lá para Botafogo, desistiu da magistratura e montou uma banca de advogados. Tá, e ele tinha um amigo, melhor amigo lá de infância, que era o Camilo. Camilo tinha 26 anos. Ou seja, a Rita era mais velha que o próprio esposo, que tinha 29, ela tinha 30, e do que o futuro amante, que era o Camilo, que tinha 26 anos. O Camilo, ele não... Acabou assim, que ele se tornou um funcionário público, porque o pai dele queria que ele fosse médico, mas o pai dele faleceu e ele acabou que nunca se tornou médico. Ele acabou, a mãe dele conseguiu um emprego público para ele e ele se tornou um funcionário público. Ele, certo dia, voltou, né? O Vilela e a Rita, quando saíram lá da província, eles foram no porto buscar o amigo, o Camilo, que estava chegando. Quando o Camilo viu a Rita, ele logo percebeu que realmente o amigo Vilela estava com razão, que dizia que a esposa era linda, elegante e tal. Aí ele já ficou assim, né? E o nosso querido Vilela recebeu o amigo e a esposa dele falou: Camilo, meu esposo sempre falou de você. Então tá, se juntaram e continuaram aquela amizade que Vilela tinha com Camilo e foi se aperfeiçoando. E Rita ali no meio se tornou amiga dele também. Então os três começaram a sair, Camilo ia muito à casa de Vilela, eles conversavam bastante, mas a amizade ficou mais forte, a amizade teve uma proporção grandiosa, foi quando a mãe de Camilo faleceu. Quando a mãe de Camilo faleceu,
Os dois amigos, Rita e o antigo amigo de infância, o Vilela, os dois fizeram aquele papel realmente de grandes amigos, acolheram o Camilo, que havia acabado de perder a mãe. Aí o que aconteceu? O Vilela, chegou para o Camilo, ajudou com a papelada do funeral, arrumou tudo pro velório, pro sepultamento, cuidou das finanças. Ele ajudou na forma toda burocrática, porque Camilo tinha perdido a mãe e estava sem cabeça. E Rita foi cuidar do coração do rapaz. Nada melhor que ela, uma moça bonita, para ajudar, aconselhar, dar carinho, ajudar o rapaz a passar por esse momento difícil, entende? Depois disso, então, a coisa foi ficando assim perigosa. Eles ficaram mais íntimos, eles foram saindo juntos, todos eles. Rita também foi saindo com Camilo, eles iam ao teatro. Camilo ensinou Rita a jogar xadrez, cartas. Foi criando assim um laço tão grande que ela parecia irmã dele. Só que, convenhamos, irmã mais mulher, irmã, né? Mas é uma mulher e é bonita. E de certa forma, o nosso querido Camilo, coitado, ele foi se sentindo seduzido por ela. E o conto diz que ele até que tentava fugir no início desse sentimento, mas nem eles mesmos perceberam como que se deu tão rápido esse sentimento. É uma coisa perigosa, né? A pessoa tá ali, ele sempre ia na casa do casal e ficava ali o tempo inteiro. E é meio difícil, é complicado até julgar, porque ele tá ali o tempo inteiro, ao lado daquela moça bela, aquela moça bonita. Quando pensa que não, ele se viu já apaixonado por ela e ela também por ele. E é complicado, porque ele ainda tentou fugir, mas o conto vê a nossa Rita como uma serpente que foi se achegando e lançou-lhe o veneno. Né? Ele não conseguiu resistir. Eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. Camilo quis, sinceramente, fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Foi algo tão difícil de resistir que ele se viu numa situação que, adeus, escrúpulos. Sou o pior dos homens, mas não consigo deixar essa mulher. Mais ou menos isso. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Então, difícil, né? A situação bem difícil. Se instalou aí o quê? Um triângulo amoroso. E daí foi isso. Por enquanto, até o momento, o Vilela não percebeu nada, não sabe de nada e eles estão se encontrando. O casal morava em Botafogo e Rita saía dali para ir na outra quadra, na outra rua, se encontrar com o amante. Certo dia, Camilo recebeu uma carta anônima que estava chamando ele de pérfido, de imoral, e que todos estavam sabendo do romance. Aí ele se desesperou, ele saiu dos eixos, ele ficou muito preocupado, com medo. Daí ele parou de frequentar a casa do seu amigo Vilela. Ele começou a parar de ir até ficar sem ir mesmo. Como ele parou de frequentar a casa, o amigo desconfiou e o amigo perguntou o que estava acontecendo. Aí o Camilo veio com a desculpa. Não, é porque eu tô enrabixado com uma moça, tal, tô de namorico, tal. Deu uma desculpa lá de que é porque estava namorando. Então não tinha muito tempo de ficar indo na casa dele. E foi parando de ir até ficar sem pisar mesmo.
Por conta disso, é que a nossa Rita ficou preocupada, achando que o Camilo havia esquecido ela. Foi aí que ela foi até a cartomante, para saber da cartomante o seu futuro com o Camilo, porque ela ficou muito atribulada, achando que ele não queria mais saber dela. Foi aí que a cartomante acalmou o coração dela, disse que estava tudo bem, que ele a amava e tal. E é aí que inicia o conto. É daqui que começa o conto, em que ele está reclamando com ela, para com isso é besteira, esse negócio de cartomante, não acredito nisso, tal. Só que depois disso aí, ele recebeu mais 2 ou 3 cartas. Aí o desespero foi geral. Aí sim foi que ele ficou realmente preocupado. E ela também. E ela combinou com ele, não, eu vou ficar mais ligada, eu vou ter cuidado com as cartas para o Vilela não chegar a ver nenhuma dessas nossas cartas. Com isso eles combinaram assim, vamos nos ver só mesmo em necessidade, quando der mesmo. Eles combinaram de não ficar mais se vendo direto. E para não levantar suspeita. Tá, aí se despediram com lágrimas, cada um foi pro seu canto. Só que quando foi no outro dia, teve um probleminha. O Camilo tá lá na sua repartição pública trabalhando e recebe um bilhete do Vilela. E no bilhete dizia assim: vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. E isso era mais de meio-dia. Com isso, Camilo tremeu nas bases. Ele ficou apavorado. Daí ele começou a pensar um monte de coisa. Será que ele descobriu? Será que a pessoa das cartas anônimas foi lá e falou tudo para ele? Ele ficou apavorado, mas resolveu ir. Não, eu vou. E quando ele estava indo, ele passou pela casa da cartomante, aonde a Rita havia ido. E mesmo ele sendo cético, por conta do desespero, ele acabou voltando lá às suas crenças de infância, na superstição. Aí ele pensou, vou entrar. Enfim, ele acabou entrando na casa da cartomante. A cartomante foi conversar com ele e falou para ele que estava tudo bem, que para ele não se preocupar, que a moça a amava, que não ia dar nada errado, que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Percebe que a cartomante falou também a mesma coisa para Rita e agora para ele. Falou que estava tudo bem, que ele poderia ir em paz e que ele estava com medo, mas que ia dar tudo certo e tal. Falou só coisa boa. Então ele saiu de lá confiante. Ele, é besteira, tudo besteira da minha cabeça. O Vilela deve me chamar só para conversar alguma coisa, assim, que não tem nada a ver com o que eu tô pensando. Ele não descobriu foi nada e besteira. Aí pegou e foi. Ficou mais confiante depois que conversou com a cartomante. Só que quando chegou lá, que ele bateu na porta, que o Vilela abriu a porta, ele logo viu a cara fechada do Vilela. Ele pegou e falou, desculpa ter demorado, tal. Aí o Vilela, com aquela cara fechada, só falou assim, vamos ali na saleta, vamos conversar na saleta. E ele entrou. Quando ele entrou e viu, ele não pôde controlar o grito. Ele viu a Rita caída, ensanguentada e morta no chão. Eu vou ler esse pedacinho para vocês, é muito triste. Com isso, quando ele viu a Rita, né, caída no chão e morta, ensanguentada, o Vilela pegou pela gola do Camilo e lhe deu 2 tiros e o matou também. Essa parte é muito triste, olha. Vou ler para vocês esse pedacinho. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceram-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? Aí Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Acaba dessa forma. Que triste, que trágico.
Vamos então agora a algumas considerações. Esse conto há uma série de críticas sociais. Por exemplo, há uma denúncia da hipocrisia da sociedade burguesa daquela época do século XIX. Por quê? Porque naquela época havia muitos casamentos arranjados. Os casamentos naquela época eram muito assim movidos pelo interesses. E que interesse? Interesses financeiros. Então, muitas pessoas se casavam naquela época sem amor, apenas por interesse financeiro. O nosso Machado de Assis, ele faz uma crítica justamente sobre essa sociedade, em que há muitos casamentos que são firmados sem amor, casamentos que não têm amor. E muitas mulheres, e tanto homens também, continuam casados apenas para mostrar, assim, fazer aquele papel de uma moral da sociedade, continuar casado e tal. Só que isso naquela época acontecia bastante. Foi um período que teve muito adultério, foi um século marcado por adultério, justamente por conta desses casamentos sem amor, esses casamentos firmados pela questão do interesses financeiros. Com isso, o Machado de Assis, ele foi inspirado pelo que acontecia realmente naquela época. Ele foi inspirado, né, nessa questão do adultério, que era recorrente, era um tema recorrente naquela época, e que muitos casos assim iam parar nos jornais. Com isso, ele se inspirou para escrever esse conto. Outro ponto importante, outra característica da obra de Machado, é que ele sempre deixa algo no ar. Ele deixa assim mistérios para o próprio leitor ter sua opinião. Em todo o conto, você não vê o narrador julgando os personagens, se estão certos ou se estão errados. Ele deixa isso mesmo para o próprio leitor. O próprio leitor é que vai fazer o seu julgamento sobre os personagens que estão ali inseridos no conto. Por exemplo, também, um grande mistério que tem nesse conto, a cartomante. Você não sabe quem foi a cartomante, você não sabe se foi ela que contou para o Vilela, você não consegue descobrir quem foi que contou para o Vilela, como o Vilela descobriu, você não sabe também se foi o Vilela que escreveu essas cartas, ou se foi a cartomante que contou tudo para o Vilela. A cartomante também, você percebe que ela está mais para uma farsante do que para uma cartomante sincera, porque você percebe que ela quer só enganar os clientes, ela só pega o dinheiro e só fala coisas boas, fala só o que as pessoas querem ouvir. É bem intrigante. Tem muitos mistérios, muitas coisas no ar, a história se encerra em aberto, porque você não sabe como o Vilela ficou sabendo de tudo. Típicos de obras de Machado de Assis. Sempre tem um mistério, assim como também no Dom Casmurro, que fica aquele final assim suspenso. Você não tem certeza se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Então, Machado de Assis, ele é mestre para fazer esse tipo de textos, para deixar no ar, para deixar o mistério, para deixar o leitor mesmo descobrir o que aconteceu. E o interessante dos personagens dele é que os personagens nem são por completo errados e nem por completo corretos. Ele deixa que o próprio leitor traça o seu julgamento. Bom, galerinha, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Não posso falar também tanto demais porque fica extenso o vídeo. E peço que vocês leiam o conto, não fique só nesse vídeo, leiam o conto, que ele é curtinho, é bem curtinho e tranquilo. E espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Bye!